Olá, olá, aluno do Anísio Teixeira. Bom estar com você, bom estar aqui mais uma vez com o Papo com PH, projeto esse que estamos desenvolvendo para vocês, aluno do Anísio Teixeira, onde trazemos até vocês informação, conhecimento, entrevista, um bom bate-papo e essa troca muito interessante que a gente está fazendo com vocês junto com os colegas de Ciências Humanas. Iniciamos o primeiro Papo com PH com o professor Luiz Santana, de Filosofia, onde foi discutida a questão da ética, e hoje estamos aqui para levar até você, querido aluno ouvinte, uma informação a respeito do trabalho dentro do campo da sociologia. E para isso, vamos entrevistar hoje o professor Cláudio Baena, o seu professor de sociologia. Tudo bem, Cláudio? Dê boas-vindas a esse aluno aí que está saudoso, né, de conhecimento, informação, afastado fisicamente de todos nós, mas presente através desse podcast. Olá, comunidade anisiana. A gente fica muito feliz de estar retomando aqui aos poucos as nossas atividades e estar contribuindo aqui com o trabalho da equipe de humanas, capitaneada aqui pelo nosso bom e velho Dom. A gente vai bater um papo, conversar sobre a questão do trabalho, né? Que há uma mudança muito grande dentro das relações, das condições de trabalho, tudo que aconteceu antes da pandemia e o que vai acontecer durante e pós a pandemia sobre essas relações, como é que se desenvolve essa condição do trabalho socialmente, economicamente, a partir de uma visão sociológica. Beleza, Cláudio. Então vamos lá, o tema é muito interessante, muito vasto, com várias variáveis aí. Por exemplo, a concepção de trabalho, se eu estivesse aqui entrevistando o Mauro, né? O conceito de trabalho dentro da física seria uma outra ideia, um outro conceito relacionado à energia, aquilo que vai impulsionar, né, produzir energia e tal. Mas a gente está falando aqui das ciências humanas e, é claro, a gente vai trazer essa reflexão, essa provocação mais social, econômica desse tema, tá bom? Antes de direcionar a primeira pergunta, professor, eu queria citar aqui, dois fragmentos aqui de dois compositores da nossa música popular brasileira. Um é conhecido por essa geração e por todos nós, que é o Renato Russo, e outro mais conhecido por nós, mas que precisa também ser escutado por essa geração que nos ouve, você que nos ouve, que é Chico Buarque de Holanda. No disco A Tempestade, da Legião Urbana, existe uma música chamada Música de Trabalho. E a letra do Renato é uma letra que vem trazendo à tona esse tema. Ele diz assim: sem trabalho eu não sou nada, não tenho dignidade, não sinto o meu valor, não tenho identidade, mas o que eu tenho é só um emprego e um salário miserável. Eu tenho o meu ofício que me cansa de verdade. Esse é um fragmento de Renato Russo. Chico Buarque traz, se não me engano, no álbum Almanac, uma música, álbum que eu digo, na época era um vinil, né, chamada Bolacha Preta e tal, que depois virou CD, e hoje as músicas estão aí muito mais volúveis no sentido da não materialização dela. A gente puxa a música na internet e vai escutando. E a música se chama Vai Trabalhar Vagabundo. Diz assim: vai trabalhar vagabundo, vai trabalhar criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Passa o domingo em família, segunda-feira beleza, embala com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração, não perde nenhum momento, perdi a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o linhar, pode apertar a gravata, vai se enforcar, vai te entregar, vai se estragar, vai trabalhar. Professor Cláudio Baena, com base nesses fragmentos da letra, a gente podia começar nossa conversa lembrando que o trabalho tinha uma conotação tanto quanto pejorativa na antiguidade, né, clássica, e os gregos e os romanos, essa elite romana, essa elite grega, viu o trabalho de uma forma diferente do que se vê hoje, né? Hoje se diz que Deus ajuda quem cedo madruga,
né? E que o trabalho dignifica o homem. Mas o trabalho, na sua origem etimológica, a palavra, ela nasce de um instrumento de tortura, né? Que é a origem do trabalho em latim, é tripalium, é um instrumento de tortura utilizado pelos romanos, né? Que consistia em 3 varas de madeira, né? Tripalho, que usavam como instrumento de tortura. E é interessante que as 2 músicas trabalham, vêm fazendo essa conotação no trabalho também com uma tortura, ou seja, como se fosse uma coisa penosa e tal. Queria que você falasse um pouco disso antes de entrar na questão da sociologia. Tá. Dentro dessa condição do trabalho, né, a gente vai ver que ao longo da história da humanidade, essas relações de trabalho, elas se consolidam em 3 momentos específicos. Antiguidade clássica, onde a gente vai ter o modelo como base o imperialismo romano, o imperialismo grego, onde esse trabalho que a gente chama de trabalho escravo, onde aquilo que o professor acabou de citar aqui se consolida nessas primeiras relações de trabalho, a gente vai ter essa concepção do trabalho escravo. E aí a gente tem 2 momentos distintos dentro dessa antiguidade. A gente vai ter o trabalho relacionado à condição de domínio de povos, onde na antiguidade clássica os impérios se consolidavam economicamente, principalmente a partir da sua condição escravista, né? E a gente vai ter um outro momento que já vai ser um momento mais a partir do século XVI, com trabalhos na concepção racista, né? A gente vai ter o período de colonização da América, onde a concepção de trabalho e a figura desse trabalhador se consolida a partir de uma visão racista, a partir do negro oriundo da África. Então a gente tem um primeiro momento na Antiguidade Clássica, onde o trabalho é visto como um domínio de povos. Eu vou atribuir o meu imperialismo, todo mundo vira escravo, e dentro dessa concepção todos viram trabalhadores escravos. Já no segundo momento, dentro da América, dentro do período colonial, a gente vai ter uma figura em específica, que vai ser esse trabalhador, vai ser o negro oriundo da África, que vai ser essa mão de obra. Mas na concepção geral, o trabalho escravo ele se caracteriza pela falta de liberdade, falta de direitos, principalmente dentro dessa condição. Ele não tinha nenhum benefício, ele não tinha nenhum bônus. O processo de exploração ele era intenso, o próprio nome diz, trabalho escravo, ou seja, o indivíduo ele era levado à sua condição extrema, onde ele não tinha direitos garantidos de nenhuma forma e principalmente a privação da liberdade. E aí viajando ainda dentro desse contexto histórico, a gente vai ter um segundo momento, historicamente falando, que seria o trabalho no período medieval, onde o processo de exploração também se caracteriza pela falta de liberdade, onde o indivíduo também era explorado ao extremo, só que com uma outra conotação, a conotação religiosa. Aí a gente vai ter o envolvimento, principalmente da Igreja Católica dentro desse contexto, né, de exploração da venda da fé, da exploração da fé do indivíduo. Ele era explorado, mas ele não se percebia dentro desse contexto de exploração das relações de trabalho, ou seja, ele trabalhava para o seu senhor, mas de certa forma, entre aspas, ele trabalhava feliz. Por quê? Porque ele entendia que aquele processo ali, que não lhe trouxesse retorno imediato, mas a longo prazo lhe garantiria algo que era fundamental dentro desse contexto, que era a relação divina, né? O trabalho como entidade divina, o trabalho que vai me garantir o quê? Lá na frente o meu processo de salvação. É ele quem vai me levar ao Criador. Então a igreja colocava na cabeça desse indivíduo essa concepção. E aí a gente chega num terceiro momento dentro dessa condição de trabalho, que a gente vai considerá-lo como trabalho assalariado, que é muito mais próximo do que a gente tem hoje, a partir principalmente da Revolução Industrial, a partir da Revolução Francesa. Há uma nova conotação
dentro dessas relações de trabalho. E uma das principais características desse novo processo é justamente a possibilidade de mobilidade social. Agora não tem mais aquela história do indivíduo que trabalha para garantir sua salvação, ou o indivíduo que trabalha para simplesmente porque ele era açoitado ou ele era obrigado. Agora não. O próprio Estado garante para ele a ideologia de que o trabalho dele vai possibilitar ele a uma nova condição social, vai possibilitar ele a uma condição de mobilidade dentro da sociedade. Esse trabalho é que vai gerir para ele, então vai trazer uma nova perspectiva. E aí o que é importante a gente entender dentro dessa conjuntura é que da antiguidade clássica, passando pela Idade Média, ao chegarmos ao modelo de trabalho assalariado, a gente precisa perceber que há um processo de evolução dessas relações de trabalho. Isso é fundamental e que muitas vezes é cobrado dentro desse contexto do Enem. Que o aluno, o estudante possa perceber essa relação. Quando eu enxergo lá o trabalho escravo, a forma como ele era, sem liberdade, sem direitos, eu vou ter um segundo momento onde, na Idade Média, essa concepção de liberdade ela já é concedida a esse indivíduo, porque ele já não é mais trabalhador escravo, ele já é, teoricamente, ou entre aspas, um trabalhador livre, porém ele não se percebe quanto trabalhador livre. Ele está atrelado à condição religiosa. E aí no terceiro momento, quando a gente chega ao modelo assalariado, que explode essa concepção de direitos, explode essa concepção de que o trabalho é a nova possibilidade de mudança social, ela traz para esse indivíduo essa possibilidade de mudança social, porém a gente sabe que não funciona bem dessa forma. E aí a gente vai entender todas essas mazelas que são construídas dentro desse contexto, mas o principal é que a gente pode perceber que dentro desses períodos houve um processo de evolução dentro das relações de trabalho. Quando a gente pega o indivíduo escravista, quando a gente pega o indivíduo dentro de um contexto assalariado, a gente vai perceber que há um desenvolvimento desse trabalhador. Se ele foi, de certa forma, positivo ou negativo, a gente vai poder fazer essas análises. E aí a gente vai mostrar como esse modelo capitalista trouxe benefícios, mas ao mesmo tempo ele vai também cercear muita coisa dentro dessas relações de trabalho. Muito bom, Cláudio, muito bom, muito esclarecedor, muito didático. E na tua fala eu lembrei aqui de duas frases, né, e do senso comum, que a gente fala muito e circula, que é esse trabalho ligado à fé, essa mentalidade cristã, aquela história que todo mundo já ouviu, que Deus ajuda quem cedo madruga. Eu acho que tem uma relação com isso que você falou. E outra frase de um autor desconhecido também, que está já mais ligado a essa mentalidade capitalista, é aquela que todo mundo já ouviu ou já leu, diz assim: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Então essa coisa, dessa perspectiva pós-escravista e assalariada, de mobilidade, de você passar a ter um trabalho que te dê uma ascensão social, né? Ela é muito apregoada pelo capitalismo, essa ideia do sucesso, né? O que é que você quer ser na vida, né? E você tem aquelas opções, logicamente, que vão te levar ao sucesso, não enquanto prazer do trabalho que você está realizando, mas também relacionado ao sucesso financeiro. Pessoal. Isso, Pedro. E é interessante a gente ver que agora, dentro desse contexto do trabalho assalariado, deixando para trás os dois modelos que a gente teve, o escravista e o medieval, dentro da concepção do assalariado, agora eu vendo a minha força de trabalho. A minha força de trabalho é o meu objeto de barganha dentro desse contexto. E aí o capitalismo ele se apropria dessas relações. Lembra que a gente está vivendo um momento de transição, né? Entre os modelos tradicionais, modelos medievais para um modelo capitalista. Então são novas relações que estão se construindo aí. Então a gente passa a perceber uma relação muito grande, principalmente no início, esse processo de exploração, onde esse trabalhador é levado a condições extremas
16, 14 horas de trabalho ininterruptos, sem direitos, mas na concepção dele, ele está progredindo dentro desse contexto social. Por quê? Porque o capitalismo embute nele essa realidade de que ele vai, a partir de agora, acumular, tá? E vai poder melhorar a sua condição de vida. E aí a gente vê famílias inteiras indo para as fábricas, um processo de exploração extremo. O próprio capital banca essa relação do número de famílias, né? Quanto mais indivíduos eu tenho na minha família, melhores e maiores são as minhas possibilidades dentro dessa relação. Então tudo isso vai trazer uma nova dinâmica, inicialmente dentro dessas relações de trabalho, dessa nova condição de trabalho. E aí o trabalhador está tão alienado dentro desse processo que ele também não se percebe dentro desse contexto todo que ele está sendo explorado. Para ele está vivendo uma nova realidade, tudo está se transformando dentro dessa nova condição. Então é importante que a gente possa perceber isso. Por quê? Porque o início do século XX vai ser fundamental para que essas relações trabalhistas se consolidem dentro desse modelo assalariado, aonde a um determinado momento que o trabalhador vai perceber essas relações de exploração, porque agora ele vive uma nova realidade, né? Lembra que a gente está vivendo um modelo de Estado liberal, né? Onde supostamente ele tem o direito de pensar, de agir, de expressar suas ideias. Então ele começa também a maturar essas condições e começa a perceber, tá? Essas relações que tem um conteúdo de exploração, e aí ele começa a se organizar principalmente a partir dos sindicatos. E aí, parafraseando aqui o que o Pedro falou das músicas, a gente vai usar aquela música dos Titãs, onde eles dizem que o indivíduo não quer só comida, ele quer comida, diversão e arte. Porque dentro desse contexto inicial, o que a gente percebe é isso. Processo de exploração, o cara ia para o trabalho, voltava para casa, dormia, se alimentava, se reproduzia e voltava novamente para o trabalho. Então, a partir do momento que ele desperta para essa condição, ele vai ver o quê? Essa relação, né? Caramba, eu não quero só trabalhar, eu preciso me divertir, eu preciso descansar, até para que eu possa retornar para o meu trabalho com qualidade. E aí esse trabalhador começa a questionar e começa a se organizar, principalmente nos sindicatos. Começam a surgir os primeiros movimentos sindicais que vão garantir direitos que ainda hoje são postos para a gente, conquistas do primeiro momento sindical que ainda são postas para a gente dentro de um modelo de sociedade já do século XXI. Então é importante que a gente possa fazer essas relações aí para que a gente possa entender como é que se desenvolve essas relações de trabalho, como é que vão surgir as conquistas dos primeiros direitos trabalhistas, como é que esse trabalhador começa a se sindicalizar e há um começo de negociação, inclusive com os donos dos meios de produção, que são quem detém inicialmente esse processo. O processo de exploração ele continua, com certeza, mas a gente vai perceber que ele vai começar a diminuir. Eu começo a tirar crianças de dentro da fábrica, tá? Eu começo a construir uma relação onde eu já tenho um horário específico de trabalho, eu já tenho alguns direitos, eu começo a agregar férias, eu começo a agregar direitos trabalhistas que inicialmente eu não tinha. Tá? Então a gente começa a construir essa nova realidade do trabalhador. Isso a nível global. Beleza, maravilha, Cláudio. Cláudio, falaste aí dos movimentos sindicais, desse início desse sindicalismo no Brasil, né? Isso é muito frequente nas provas do Enem, e quem está ouvindo a gente também quer saber um pouquinho disso, é a questão do período Vargas, né? Claro que isso aí já é um papo mais do historiador, mas cabe a nós também, já que a gente está falando do trabalho, entender qual é a contribuição, por exemplo, dessa legislação trabalhista na era Vargas, né? Numa fase do período Vargas, onde ele começa a regularizar essa legislação. Como é que a sociologia vê esse período no Brasil dessa relação capital-trabalho, desse conflito, e como é que o Estado entra, enquanto governo, mediador dessa relação entre capital e trabalho no período Vargas, que foi um período muito marcante e é uma coisa que cai muito no Enem?
Pedro, a gente vai ver que o período Vargas ele foi o período de construção e de consolidação de boa parte das leis trabalhistas, grandes conquistas dos trabalhadores. A organização sindical se fortalece muito durante esse período da era Vargas, ou seja, direitos fundamentais para esse trabalhador, principalmente a nível de Brasil, se constroem dentro desse contexto. O Vargas ele tinha essa facilidade, ele tinha aquela modelo de governo dele, possibilitava essa proximidade, né? A gente via e aí grandes reuniões dos sindicatos, a proximidade que ele tinha com esses sindicatos para trazê-los para próximo dele. Então se consolidou muita coisa dentro desse contexto. Muitos direitos dos trabalhadores no Brasil vão se fortalecer dentro desse período. Então é um momento de grandes conquistas, né? Apesar de muitas críticas ao modelo, mas socialmente para esse trabalhador ele vai ser fundamental para esse desenvolvimento, principalmente no campo industrial. Então a gente vai fortalecer principalmente a questão do ABC Paulista. Os sindicatos vão se consolidar cada vez mais dentro desse contexto da era Vargas, e eles vão ser fundamentais para esse processo de formação, tá? E a gente vai poder perceber cada vez mais o crescimento dos sindicatos e o fortalecimento desses sindicatos, tá? E ao longo desse processo de desenvolvimento das relações trabalhistas, a gente também vai poder identificar algumas formas e modelos de trabalho que foram criados a níveis globais. E aí a gente não pode deixar de falar dos modelos fordistas, né, de produção, onde a gente viu aí que foi criado um padrão de trabalho, né? Por quê? Porque a coisa estava muito solta a nível global. Então, o Ford ele cria um modelo que vai ser a referência dos modelos de trabalho a nível global. Ou seja, o mundo inteiro trabalha no modelo a partir da criação do Ford, que ele vai chamar de modelo fordista, onde a produção era a sua grande referência. Produzir, produzir, produzir. Ou seja, produção em massa para gerar lucro em massa dentro de uma percepção capitalista, dentro de uma visão capitalista. E aí a gente remete àquela condição do Chaplin no tempos modernos, né? Onde o indivíduo era levado ao extremo do seu trabalho, ou seja, ele ia para a esteira da fábrica e ele tinha uma função em específico, tá? Era apertar o parafuso. Então ele saía de casa 7 da manhã, chegava às 7 da noite, onde dentro da produção a única função dele era apertar o parafuso, ou seja, ele tinha uma função limitada dentro desse contexto. Que a gente vai ver com o desenvolvimento dessas relações de trabalho, essa é uma das mudanças fundamentais. E aí a importância dentro dessas relações capitalistas, dessa interpretação das mudanças das relações de trabalho, que ao longo do tempo, né, tanto que esse modelo fordista ele se consolida até meados da década de 60, 70, tá? É onde vai surgir um novo modelo de produção, porque ele já não era mais suficiente para garantir a rentabilidade que o capitalismo precisava. Por quê? Porque houve mudanças bruscas dentro desse processo. O mundo mudou, passou por guerras, passou por reestruturações que precisavam também mudar essas relações de trabalho. Então a gente vai fazendo essa analogia, a partir da década de 60, 70, a gente vai ver um modelo novo chegando de produção aí, que é um modelo que a gente chama de toyotismo. É um modelo de produção onde o indivíduo ele tem a capacidade de fazer múltiplas funções, diferente do modelo fordista, onde ele era limitado dentro da produção. Dentro do modelo toyotista não. É uma característica, é uma readequação, né? Onde o indivíduo agora ele precisa ter múltiplas habilidades, onde ele precisa agregar muito mais. E aí a gente vai começar a comparar esses trabalhadores aí. Quando a gente pega um trabalhador do início do século XX,
onde a escolaridade dele era muito baixa, quando eu chego a partir da década de 60, 70 com o modelo toyotista, eu vou estar agora com um trabalhador qualificado. A exigência de qualificação desse trabalhador ela é muito grande e esse processo ele vem subindo ao longo do tempo, tá? Você tinha um trabalhador na fábrica que tinha o ensino básico de formação e hoje a exigência é muito maior. Hoje, por exemplo, dentro das fábricas há uma grande exigência principalmente de um segundo idioma, um nível superior, o domínio de uma área de informática ou de um software específico. Por quê? Porque essas grandes empresas hoje trabalham com essa concepção, né, de software, de um segundo idioma hoje ser fundamental. Então a importância dentro desse processo, ou seja, há um desenvolvimento novamente desse trabalhador. Ele precisa buscar esse desenvolvimento porque o capitalismo transfere para ele essa responsabilidade. Se tu não te qualificar, se tu não buscar essa nova dinâmica, tu vai ficar fora do processo ou tu vai ficar com o que a gente chama de subemprego, né? Aquele emprego, aquela função mais operacional. E aí a gente sabe que dentro do contexto do trabalho, a função operacional é aquela que te remunera bem menor. Diferente do indivíduo que agrega dentro desse conhecimento, ele vai ter uma remuneração diferenciada. Então, há uma exigência dentro do capital, ele cria esse mecanismo, mas sempre transferindo essa responsabilidade, não para ele, mas para o próprio indivíduo. Beleza, Cláudio. Só lembrando, né, para quem está ouvindo a gente aí, que aluno nosso aqui de uma escola tecnológica, que as escolas tecnológicas também se adequam a essa realidade, né? Ou seja, ter o ensino médio regular sem nenhuma qualificação técnica tem, ao meu ver, o Cláudio pode comentar um pouco sobre isso, uma desvantagem em relação ao ensino médio que não só trabalha os conteúdos para o Enem, mas também te traz uma qualificação técnica, né? Seja em administração, em marketing, enfim, tá bom? Então, de alguma forma, a educação, o sistema educacional também se adequa a essa necessidade que o mercado passa a exigir de formação e de qualificação. Beleza? Cláudio, então, era Vargas, período Vargas, questão da legislação trabalhista, avanços do mundo do trabalho, aí você fez aí um resumo sobre a questão do Fordismo, né, enquanto produção, ou seja, vamos acelerar a produção de uma forma mais sistemática, né? Toyotismo, que foi uma evolução, ou seja, saber de tudo um pouco dentro desse mecanismo da produção, e a gente chega à fase atual. Quando se fala em do Fordismo e Toyotismo, é inerente, dentro dessa tua fala, a questão da técnica. Então a gente está no século XXI, né, a gente está falando aqui de dois modelos do século XX, mas o século XXI ele traz novas tecnologias que também vão impactar diretamente nessa relação de trabalho, nesse mundo do trabalho. É claro que é um assunto novo que a gente vai debater em outro momento, em outra entrevista, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento atual, dentro desse contexto da evolução tecnológica, e a gente aprofunda isso numa outra aula, num outro papo com o PH, entrevistando você. Hoje a gente vive um contexto, né? Pandemia, pós-pandemia, em século XXI, as mudanças e as revoluções tecnológicas aceleradas, né? A gente vive aí a quarta revolução industrial, a revolução 4.0, está em plena vigência aí. Então a gente vai ver a presença da internet, a presença da tecnologia dentro do nosso cotidiano, e do mercado de trabalho não é diferente. A exigência dessa tecnologia, hoje você chega em qualquer supermercado, você tem um PDV que consulta preço, isso é insumo tecnológico. Você chega em supermercados onde você não precisa mais no caixa físico, você já vai direto no caixa onde você mesmo faz as suas compras, finaliza, embala, e aí a gente vai vendo que é um processo de estrangulamento desse trabalhador, de perda, né? E aí a gente retoma aquela fala do operacional, onde o operacional é aquele que tem pouca qualificação e é o primeiro a ser descartado dentro desse processo. Então a gente vai ver que a tecnologia é algo presente dentro
essa nova realidade. E ela vai fazer todo o diferencial a partir de agora, principalmente com esse processo da pandemia, do pós-pandemia, né? A gente viu que acelerou cada vez mais essa relação tecnológica. A gente hoje já fala em home office, que é o trabalho feito de casa, e muitas empresas passam a adotar agora esse novo perfil. Inclusive, recentemente o Banco do Brasil vai abrir um concurso para escriturário aonde ele vai trabalhar em home office. Ou seja, é a nova dinâmica do mercado de trabalho, é a nova relação onde ele vai usar a tecnologia, vai usar o seu espaço, e aí a gente precisa analisar a que ponto esse processo vai ser benéfico para esse indivíduo ou ele pode ser novamente um retrocesso dentro desse contexto para que a gente volte àquelas relações lá do início do século XX, né? O indivíduo trabalhando, porque trabalhando em home office, ele vai ter que adequar horários, vai ter que adequar novas relações, e aí a gente vai perceber se há realmente essa nova condição, ele consegue manter o que a legislação trabalhista ainda mantém, as 8 horas de trabalho, ou ele vai extrapolar esse processo. Então é uma dinâmica nova que está se consolidando após essa pandemia e está se acelerando cada vez mais desse desenvolvimento tecnológico, e cabe a gente fazer esse processo de análise já prevendo como é que vai se costurar essa nova realidade social do trabalhador dentro de casa, e aí uma série de consolidações que vem dentro desse contexto. A gente vai vendo aí o processo de uberização, né? Cada vez mais plataformas sendo criadas para que o indivíduo possa ativar serviços remotamente, e aí a gente precisa analisar as pontas, quem está aqui, eu quanto cliente, e eu preciso analisar o prestador de serviço, quem é que está me prestando esse serviço, como é que ele está prestando esse serviço, como é que está a relação dele de trabalho, o que é que ele está garantido dentro desse contexto, se é um trabalho onde ele tem carteira assinada ou ele está precarizado, né, trabalhando exaustivamente e sem a cobertura das leis trabalhistas. Então tudo isso a gente precisa ainda costurar esse novo momento, mas a gente já percebe, já dá para perceber algumas nuances desse contexto, como direciona esse processo, né? A gente está vendo aí dentro desse contexto da uberização. Recentemente eles fizeram um protesto com relação a essas condições de trabalho, porque inicialmente aquele processo de inicial tudo era as mil maravilhas, né? O cara tinha o discurso do empreendedorismo, tinha o discurso que ele ia trabalhar por conta própria, que ele seria o seu próprio patrão, mas ao longo do tempo ele percebeu que o jogo não era exatamente assim. Ele percebeu que o processo de exploração era extremamente alto, as horas em que se trabalhavam longas jornadas de trabalho, e começa a construir agora uma nova relação e começa a cobrar inclusive das plataformas, né? Uma vinculação legal. Já há essa construção de uma vinculação legal desse trabalhador. Então já começa a se ver essa nova dinâmica dentro da concepção do trabalho. Beleza, Cláudio, é um assunto muito interessante, até porque é um assunto novo e para nós extremamente. A gente está se debruçando sobre isso, sobre textos, artigos, né, documentários, e ver essas mudanças que estão acontecendo dentro dessa chamada Revolução 4.0. A gente vai fazer, e fica aqui o Cláudio, tá, para a gente fazer um podcast específico sobre essa temática, né? Pode ser uberização de relação de trabalho, ou relação de trabalho no mundo contemporâneo, tratando dessa questão que é nova para todos nós, né? Causa um encantamento na hora que eu vou lá no iFood, eu vou pedir a minha comida, a minha bebida, mas existe a outra ponta, como o Cláudio colocou, que é a ponta do trabalhador que está aí no sol, na chuva, de bicicleta, de moto, sem nenhuma garantia, sem nenhum direito, e às vezes sem nenhuma segurança, plano de saúde, nada, e tem que se matar para poder ter um resultado no final do dia. Beleza? Galera,
o objetivo, você que me ouve, você aluno do Anísio Teixeira, desse Papo com PH, dentro das ciências humanas, exatamente levar vocês a pensar e refletir sobre os assuntos trabalhados em sala de aula antes da pandemia, mas também se atualizar naquilo que está acontecendo de novo, tá? E aí eu vou dar as considerações finais para o Cláudio, a gente vai deixar esse tema para um outro momento, tá? Fiquem atentos. E eu vou lembrar aqui de uma frase do Henry Ford, que tem muito a ver com aquilo que está se colocando aqui, tá? Lembrando que a gente está fazendo um trabalho aqui também, né? Não é um trabalho físico, braçal, mas é um trabalho mental, intelectual, existe uma organização, existe um roteiro, existe também um tempo para a gente concluir, para que não fique muito longo, então a gente tem essa preocupação, tá? E o Ford dizia o seguinte: pensar é o trabalho mais difícil que existe, talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Então vamos fazer com que essa frase do Ford, ela nesse momento seja uma frase de reflexão, também uma frase de provocação, para levar você dentro desse conteúdo que a gente está trabalhando com vocês a pensar sobre essa realidade. Vocês estão estudando uma escola tecnológica com foco e meta no mundo do trabalho. Então vocês não estão fora desse contexto, nenhum de nós está, o trabalho é tão antigo quanto o próprio homem, e a diferença é que hoje os desafios são maiores para essa geração que está se colocando aí para entrar nesse mercado. São maiores exigências, maiores desafios, enfim. Tá bom? Então, professor Cláudio, primeiro agradecer a sua presença, tá? Todo esse tempo aí a gente é ausente também para bater papo enquanto colega das ciências humanas. Já são 6 meses e é um prazer ter entrevistado você, foi um prazer, e faça as suas considerações finais dentro desse tema que você abordou. Foi muito bom com esse aluno que nos ouve aí do outro lado, no seu fone, escutando o nosso podcast, entrando no nosso site da escola. Ok, PH. O importante é, aproveitando o gancho que tu deixou aí, nessa fala da escola quanto espaço tecnológico, de uma formação diferenciada, a gente sempre cobra isso de vocês dentro de sala de aula também, né? Sempre deixa os exemplos, mostra como é o processo de formação de vocês em relação à escola regular, escola comum, quanto diferença, né? Vocês estão sendo preparados para o mercado de trabalho, então essa é a concepção principal. E de uma forma geral, principalmente a nível de cobrança, a nível de Enem ou qualquer outro curso, dentro desse contexto do trabalho, é entender que se houve um processo de desenvolvimento dentro dessas relações trabalhistas, quando eu analiso lá no início e comparo ao que a gente tem hoje, percebe-se que esse trabalhador, se houve diferença nas relações, se ele mudou, se ele cresceu, se ele se desenvolveu. Isso é uma das ideias centrais quando a gente fala desse pensamento dentro da sociologia. Então é essa mensagem que a gente quer, que vocês façam essas reflexões, que vocês possam entender o mecanismo de uma forma geral para poder fazer as interpretações, tá? E daqui eu agradeço também o espaço, o bate-papo. Sempre fui de uma forma muito tranquila com o Pedro, e a gente torce para que o mais breve possível a gente já tenha aí uma vacina para Covid-19, que a gente possa retornar para o espaço do Anísio Teixeira com segurança, tranquilos e focados dentro dessa condição, né? De buscar perspectivas novas para o trabalho e tudo isso. Desde já agradeço ao Pedro também pela oportunidade. Nós é que agradecemos, professor, pela sua contribuição, e tenho certeza que o nosso aluno vai ficar muito feliz em ter mais um acesso, mais um instrumento, né, de conhecimento e informação, sobretudo esse aluno que está focado no Enem, que vai acontecer agora, início do ano de 2021. Tá bom? Obrigado a todos, aguardem próximos Papo com PH entrevista, tá? E vão lá no site, dê o seu like, compartilhe, e para que o nosso trabalho, para que todo esse esforço que a gente está fazendo, tá? Que a gente também, isso aqui é um trabalho, como eu havia falado, para que ele possa também ter um resultado positivo e a gente se estimule cada vez mais a fazer coisas melhores para vocês, tá bom? Lembrando que essa equipe, não só de humanas, mas a equipe de toda essa escola, que vocês estão fazendo parte,
é uma equipe que vem se dedicando a esse trabalho desde de abril para cá, né? Considerando que o início foi meio complicado, a gente já começou a pensar nessas novas modalidades, passar informação para vocês, e o podcast, isso que vocês estão ouvindo, faz parte dessa nova modalidade, que faz parte também dessa mudança, né? Desse pandemia e da pós-pandemia que a gente vai ter que enfrentar e está enfrentando. Muito obrigado, não esqueçam, né, de ir lá ver o nosso Papo com PH, tanto o primeiro quanto esse do Cláudio, e outros virão com certeza. Muito obrigado, Cláudio.